Bom dia, minha gente, um abraço a todos, um abraço a você que está comigo aqui no canal do Dito Lopes, passando para a gente trocar uma ideia, né, do que foi ontem, a derrota do Bahia para o River no Piauí e a vitória do Vitória por 3-1 contra o ABC, jogando dentro do estádio do Barradão. Nós, trabalhando, né, como radialistas, cronistas esportivos, eu pelo menos, eu procuro ouvir torcedores, colegas. A gente vai, né, juntando as peças de comentários, como é que foi o jogo e tal, e quase que unânime a torcida do Bahia dizendo que o Bahia perdeu por causa do campo. Gente, eu não vou nessa, tá? Quem me conhece sabe, eu quando eu comecei e iniciei essa jornada de comentarista, eu coloquei para mim o seguinte: eu tenho que ser diferente, eu tenho que fazer o diferente. Eu não vou para onde o vento está batendo, onde a onda está levando. Eu tenho que ir pelo que eu penso, pelo que eu conheço de futebol. E são 44 anos dentro do futebol, né? Vou fazer 32 anos de rádio. E eu não vou, sinceramente, eu não acho que o Bahia perdeu porque o campo era ruim, não é? O Bahia perdeu porque o Bahia jogou mal, alguns jogadores parece que não entraram em campo. O Bahia perdeu porque nós apontamos, quando o Bahia estava ganhando, algumas deficiências do Bahia, que o Bahia não era o todo-poderoso, o Bahia não era um time imbatível, e isso aconteceu ontem ao enfrentar o fraco e sem série time do River do Piauí. Com todo o respeito que nós temos a qualquer agremiação, né, nacional ou internacional, a gente tem que apontar a verdade. O Bahia não teve uma jornada boa ontem, né? O Bahia perdeu porque jogou mal. O Bahia perdeu porque, assim, quer ver quebrar esse argumento? Por que Everton Ribeiro jogou bem? Everton Ribeiro fez uma bela partida ontem. A bola nos pés do Everton Ribeiro sai com qualidade, né? O passe sempre certo, deixou os jogadores do Bahia na cara várias vezes, na cara do gol, né? O cara que é articulador de jogadas. E por que os outros não jogaram? Então o campo não estava ruim para o Everton Ribeiro, que é o craque do time. Então o Bahia teve uma noite muito ruim, tá? O gol que o Bahia toma, uma falha incrível do David Duarte. Nós estamos apontando praticamente em todos os dias o problema da defesa do Bahia, de Canu, de David Duarte, de quem quer que jogue por ali. A gente já apontou várias vezes que Vitor Cuesta vai ser titular desse time do Bahia e o Bahia precisa contratar um zagueiro central, né? É claro que quando a gente vê o individual, nós temos que ver o coletivo também. Quando a gente fala da defesa ruim, nós temos que avaliar o setor defensivo ruim, não é? Então, aquela jogada de ontem foi uma jogada individual do David Duarte. Porque quando o atacante é lançado, um zagueiro que se preza não pode tomar um drible daquele, se ficar dançando, né, com o atacante. O cara tinha que chegar logo junto do atacante. Então o atacante girou para o lado, girou para o outro, cruzou a bola quase na pequena área, né? E aí o Gilberto, ao invés de atacar o jogador adversário, ele vai para trás, a bola passou pelo Canu, o goleiro não saiu e o River fez o gol. Mas poderia ter feito gol em outro momento, gente, não foi só por ali não. O River meteu uma bola na trave no primeiro tempo. No segundo tempo, o goleiro Marcos Felipe fez duas defesas em um lance só, que seria o segundo gol no River do Piauí. Então não tem desculpas. O Bahia mostrou no jogo de ontem que não é um time imbatível, que é um time que pode ser batido. É por isso que muita gente diz assim: cuidado dia 18, corra do Bahia, que o Bahia vai dar uma goleada histórica no Vitória. E a gente diz: gente, o futebol ele é jogado, o futebol não é falado. É claro que com o futebol que o Bahia vinha jogando, tem um favorito, e o que o Vitória não vinha jogando também, né? Tem um favorito, mas isso não lhe dá o credencial para ter os 3 pontos na mão, né? Então, todo mundo viu ontem que o Bahia jogou muito mal, né? Jogadores como, por exemplo, Cauli muito mal, Everaldo mal, Gilberto mal. Então, alguns jogadores que praticamente não entraram em campo. A dupla de zaga do Bahia muito mal. Então, são coisas para ser reavaliadas pelo técnico, principalmente o técnico do Bahia, Rogério Ceni, para que o Bahia não repita os erros. A questão do campo, a gente coloca mais ou menos nesse ponto aqui. É claro que quando você tem jogadores de alta qualidade técnica e com o time jogando com muita dinâmica e intensidade, precisa do campo rápido. O campo ontem estava pesado,
né? A chuva, o campo já, o jogador pisa ali na grama, o pé já desce, então o jogador já sente essa dificuldade, mas deu para a bola rolar tranquilamente. Então não tem desculpa, o Bahia jogou mal ontem, mereceu perder, mas um gol do Bahia anulado, bem anulado, sabe? Ou o juiz marcou impedimento, ou o pé alto do jogador Tassiano foi bem anulado, então não tem desculpa pela péssima partida que o Bahia fez. O Vitória jogou e ainda bem, né? O Vitória venceu por 3-1. Quando você vence um jogo por 3-1, você mostra assim, nós ganhamos com tranquilidade do adversário jogando dentro da nossa casa. O Vitória fez uma partida espetacular? Não, não fez uma partida espetacular. Primeiro que o Vitória não tem jogadores como tem o Bahia, de alta qualidade técnica, jogadores já com sua existência, né, de técnica, tática confirmada em outros clubes no cenário nacional. O Vitória está se arrumando, né? O presidente Fábio Mota novamente deu entrevista ontem dizendo que vai contratar até o Campeonato Brasileiro mais 5 ou 6 jogadores. Isso é importante para o técnico do Vitória criar, né, um sistema de jogo, porque o Vitória continua. Vejam, senhores, aqui, gente, o que a gente fala é a nível de construção, né? O que nós falamos é a nível de melhora. Então vejam os gols do Vitória, só vocês repararem como foram os gols do Vitória. Vitória faz muitos gols a nível do chute da defesa para o ataque, né? Como foi o primeiro gol do Vitória ontem, ou bolas cruzadas, alçadas na área. O que o Vitória precisa e o Léo Condé precisa é colocar essa bola no chão, que seja um jogo jogado, é isso que a gente cobra, e não que seja um jogo feio, porque uma hora ou outra vai dar prejuízo, vai trazer problemas, como a Vitória teve problemas nos últimos jogos, tanto no Campeonato Baiano quanto no Campeonato do Nordeste. Mas para isso o treinador também precisa ter uma qualidade técnica melhor. Ele precisa ter jogadores do meio de campo. Vejam, por exemplo, ontem o Vitória ganhou de 3-1, Oswaldo fez um gol, os outros 2 gols dos volantes que chegaram para concluir. Então falta o quê? Uma articulação no meio de campo melhor para que essa bola chegue com qualidade ao atacante. O atacante ele precisa que essa bola chegue com qualidade para ele dar, né, prosseguimento ao lance. No caso, a finalização seja perfeita, mas valeu. Quando você ganha por 3-1, né, você tira um peso das costas. Quanto mais que o Vitória vinha de péssimos resultados, aí você ganha, isso dá moral ao treinador, a confiança dos jogadores com a comissão técnica, isso dá moral aos jogadores também, eles criam uma confiança maior para o próximo jogo, que vai ser contra o Juazeirense, lá em Juazeiro, mais uma viagem que o Vitória vai fazer dentro dessas competições que está disputando nesse ano de 2024. Mas valeu para o Vitória, o Bahia precisa melhorar, acordar, viu que não é imbatível, às vezes as coisas acontecem antes, para que se abra o olho, né? Se abra o olho dos problemas que estão dentro de casa e vocês não veem. Então o Bahia mostrou que não é um time imbatível e o Vitória mostrou que pode melhorar dentro das competições. Grande abraço, que Deus abençoe a todos.